E aí, turma? Turma 100, turma 101. Tá tudo bem com vocês? Estamos na reta final do quarto bimestre, não é isso? Aliás, o início do quarto bimestre. A reta final é do ano. Não é isso mesmo? Então, gente, vamos levar a coisa a sério agora nesse quarto bimestre, porque o segundo não foi bom, o terceiro foi ruim. Vamos ver se melhora o quarto, né? Quarto bimestre. Outra coisa, tem alguns alunos mandando as atividades do segundo, terceiro bimestre, né? A hora que o CIAEP abrir novamente, eu coloco essas notas. Se alguém, ontem eu enviei para alguns alunos que pediram uma lista de exercícios das atividades do segundo e do terceiro bimestre. Botei a data de retorno, né? Tem uns que parece que até o dia 16, outro parece-me que até o dia 18. Agora, se não mandarem dentro dessa data, eu vou comunicar para a direção e não boto nota para ninguém, ok? Tem que levar a coisa séria, porque estudar não é brincadeira. Educação não se faz com brincadeira, tá bom? Então, eu aguardo que mandem. Eu mandei para 4 alunos ontem da turma 100. A 101 que quiser, pode mandar pedir que eu mando de volta, tá ok? Então, nós já vimos 2 aulas sobre função quadrática, ou 3. Na última aula, nós começamos a ver estudo do vértice, onde o vértice de uma parábola é dado por xv e yv. Xv é menos b sobre 2a, e o yv é menos delta sobre 4a, tá certo? Então, o vértice, para se estudar o vértice da parábola, se estuda através das coordenadas xv, ou seja, o eixo x do vértice é menos b sobre 2a, e o yv, que é o ponto y do vértice, menos delta sobre 4a. O delta nós já vimos que é b2 menos 4ac. Então, hoje nós vamos fazer só exercício com estudo dos vértices, das raízes, e faz-se a parábola. Nós não vamos atribuir valores para x e encontrar y. Desta maneira é mais fácil. Quando você atribui valores para x e encontra y, tá? Você tem muito mais trabalho. Então, vamos começar vendo aqui, ó, um exercício, né? No caso, chamar aqui exercício 1, tá? 3, mas vou chamar de 1. Então, resolva as funções e faça os gráficos. Então, o que nós vamos fazer? Encontrar as raízes e encontrar os vértices. Neste caso, nós temos uma função quadrática, onde ela é uma equação incompleta do segundo grau, não é isso? Tem o valor de A, que é o valor de A. O valor de A é 1. Logo, se o valor de A é 1, a concavidade é voltada para cima e vai ter ponto de mínimo. Então, nós não vamos resolver pelo método de Bhaskara. Nós vamos resolver de uma maneira até mais simples, porque ela é incompleta. O que nós vamos fazer? Outra coisa, o valor de A é 1, o valor de B é 0, porque nós não temos Bx, e o valor de C é menos 1. Se o valor de C é menos 1, nós já temos ideia onde a concavidade vai cortar o eixo Y. No caso aqui é menos 1. No eixo Y, no ponto menos 1, a parábola vai tocar o eixo Y, tá ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Igualamos a equação igual a 0, pega-se o termo independente aqui, ó, o valor de C, leva para o segundo membro, ele vai com o sinal trocado. Então, está x2 igual a 1, tirando o valor de x, eu tenho x2, x' igual a menos 1, e x2' igual a 1. Então, eu tenho duas raízes, menos 1 e 1, valores diferentes. Vou calcular o valor de delta para poder encontrar os vértices. Delta é B2 menos 4AC. Que é o valor de B? B é 0. Então,
Se B é 0, aqui fica 0. Vai ficar menos 4AC. O A é 1. E o B e o C? O C é menos 1. Então, fica menos com menos mais 4 vezes 1, 4. Então, o 4 é positivo. Logo, o delta é um valor positivo igual a 4. Agora, nós vamos encontrar o valor de xv. Ó. Xv não é menos B sobre 2A? É. Só que o valor de B é 0, porque aqui nós não temos o valor de B. Ó. Então, 0 sobre 2 vezes A dá o próprio 0. Então, o ponto de vértice é igual a 0. E o YV? O YV não é menos delta sobre 4A, então vai ficar, ó, YV igual a menos delta sobre 4A. O delta nós já encontramos, ó. O delta é menos 4, então vai ficar, ó, menos 4, aliás, 4 com menos da fórmula, ó, menos delta, substitui aqui, ó, fica menos 4 sobre 4A. O valor de A é 1, não é não? Então, fica menos com mais dá menos. 4 dividido por 4 dá 1. Então, o YV é igual a menos 1. Neste caso, nós temos o XV igual a 0 e o YV igual a menos 1. Significa que o par ordenado é 0 e menos 1. Portanto, agora nós vamos fazer o gráfico dessa função quadrática. Pegando os valores aqui de x' menos 1 e x2' igual a 1, nós vamos colocar aqui no gráfico, ó, x igual a menos 1 e x igual a 1. Agora, quem é o par ordenado? XV é igual a 0, está bem aqui, ó. E o YV é menos 1. Então, nós temos o ponto das duas raízes, tá? No eixo X, e o ponto do vértice no menos 1. Aí eu traço a parábola, ó, partindo daqui, passa pelo menos 1 no eixo X, pelo menos 1 no eixo Y e pelo 1 no eixo X. São os 3 pontos que nós temos, ó. X igual a menos 1 está bem aqui, ó. X igual a 1 está aqui, ó. XV igual a 0 é bem aqui, ó. E o Y igual a menos 1. Então, nós temos esses 3 pontos, podemos traçar a parábola, tá ok? Nós já sabíamos que esse ponto ia passar no ponto menos 1. Vou ver se dá para botar esse menos 1 bem aqui, ó. Menos 1. Ó, o menos 1 está lá embaixo. Eu vou ver se eu chamo ele para cima. Então, fica. Está bem aqui o menos 1. Onde vai cortar o eixo da... Bem aqui, ó. Então, eu tenho, ó, menos 1 no eixo X, menos 1 no eixo Y e 1 também no eixo X. Dando continuidade, ó, a letra B, ó, um exercício parecido. Ó. Eu tenho agora, ó, y igual a 4x2 mais 1. Que é o valor de A? O valor de A é 4, maior que 0, com cavidade voltada para cima, tá? Que é o B? O B é 0. Quem é o C? O C é 1. Ó. Se o C é 1, é onde o ponto da parábola vai cortar o eixo Y. No anterior, cortou em menos 1. Agora vai cortar no ponto 1. E nós vamos já ver como vai acontecer. Então, A igual a 4, B igual a 0, C igual a 1. Cálculo do delta. B2 menos 4AC. Quem é o delta? Quem é o B? O B é 0. Então, fica 0 ao quadrado. Menos 4A, quem é o A? É 4. 4 vezes 4, vezes o C, que é 1. Então, fica menos, aqui está mais, aqui está mais. Então, continua menos. 4 vezes 4, 16 negativo, porque bem aqui está negativo. E todos os outros estão positivos. Então, ó, menos com mais dá menos com menos dá... Não, menos com mais dá menos, tá? Menos com mais dá menos. Então, o
valor de delta é 16 negativo. Calculando o valor de xb, ó. O valor de xb é menos b sobre 2a. Quem é b? B é 0, então fica 0 sobre 2, que dá 0. Então, xv é igual a 0. E o YV, ó, nós já calculamos aqui o delta, é menos 16. Então, vai ficar menos, que é da fórmula, com menos 16, sobre 4 vezes A. Quanto é o A? O A aqui, no caso, não é 1. O 4 aqui o A é igual a 4. Está bem aqui em cima, ó. Então, vai ficar 4. Ora, gente, menos com menos dá mais. 16, não é isso? 4 vezes 4, 16. 16 por 16 dá 1. Então, nós já sabíamos de antemão que o C é igual a 1, vai cortar o eixo Y no ponto igual a 1. Então, está aqui, ó, Y igual a 1. Pessoal, como é que estava 4? Porque a gente copia de outro exercício e não muda. E eu não mudei, mas agora estamos mudando. E esse aqui é o ponto correto, tá ok? XV é igual a 0 e o YV é igual a 1. Dando uma arrumadazinha aqui, ó, eu tenho que o YV, XV é igual a 0, YV é igual a 1. Agora, um detalhe, ó. Igualando essa equação a 0, fica 4x2 mais 1 igual a 0. Quando eu levo esse termo para o segundo membro, ele vai ficar negativo. Quando eu tirar o valor de x2, eu vou ter um termo negativo. A raiz é negativa. Se ela é negativa, não tem raiz no conjunto dos reais. Então, x' e o x2' não vai acontecer pelo conjunto dos reais. O que nós vamos fazer? Pegar valores e atribuir nessa função. Professor, mas eu disse que agora ia fazer de outra maneira. Mas essa situação aqui não dá para fazer de outra maneira, porque eu não tenho raízes negativas no conjunto dos reais. O que eu faço? Eu atribuo valores para x e encontro y. Então, vamos ver o que acontece. Eu atribuí x menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ó. Para x igual a menos 2, vai ficar, ó, menos 2 ao quadrado, dá 4, vezes 4, 16, mais 1, 17. Está aqui, ó. Para x igual a menos 1, dá menos 1 ao quadrado, dá 1, vezes 4, dá 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Para x igual a 0, 4 vezes 0, 0, sobra 1. Para x igual a 1, eu tenho 1 ao quadrado, dá 1, vezes 4, dá 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Está aqui, ó. Para x igual a 2, 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. Então, para menos 2 eu tenho 17 e para 2 igual a 17. Então, está bem aqui, ó. Agora eu coloco esses valores no eixo cartesiano. Eu tenho o eixo x, tenho o eixo y. Para x igual a menos 2, ó, o y é 17. Para x igual a menos 1, o y é 5. Para x igual a 0, o y é 1. Para x igual a 1, o y é 5. Para x igual a 2, o y é 17. Agora eu pego a parábola e vou traçar. Ó. Começo por esse ponto, passo por este, por esse e esse. Então, em vez de dar uma reta, dá uma parábola. Até porque nós temos uma equação do segundo grau. Temos uma função do segundo grau. Essa função do segundo grau, ou função quadrática, ela tem o gráfico aqui em forma de uma parábola. E o ponto 1 é exatamente o valor do C. Deu para entender? Muito fácil, não é? Eu espero que vocês peguem essas aulas, estudem, treinem, façam vários exercícios, peguem o livro de vocês, que vocês também vão encontrar essas aulas, essa parte da disciplina, né? E vão fazer tranquilo, sem problema. Qualquer dúvida me pergunta, tá bom? E vão tentando resolver as atividades que não mandaram. A partir da próxima aula eu já mando atividade para o 4º bimestre, tá bom?
tanto de matemática como de física. Bom, na letra C, ó, nós temos menos x2 menos 1. Y igual a menos x2 menos 1. Quem é o valor de A? O valor de A é menos 1. Menos 1 é menor que 0. Logo, essa concavidade vai ser voltada para baixo. Se vai ser voltada para baixo, ela tem ponto de mínimo. Quanto é o valor de B? É 0, porque eu não tenho BX aqui, ó. Logo, B é 0. Quanto é o valor de C? Menos 1. Se o C é menos 1, essa parábola vai cortar o eixo Y no ponto menos 1. Vai ter concavidade voltada para baixo, porque esse valor de A aqui, ó, também é menos 1. Não confundir esse valor do A com esse valor do C, ó, apesar de serem os mesmos valores. O A é menos 1 e o C é menos 1. O que me diz o valor de A? Se ele é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Se o C é negativo, corta o eixo Y no ponto menos 1. Tá ok? Então, vamos agora resolver que isso aqui a gente tem apenas que entender para que na hora que você pegue a função quadrática, você já tem uma ideia de como vai ser o gráfico. E aí é só fazer e correr para o abraço. Tirar uma nota boa, tá ok? Então, a equação aqui, ó. Menos x2 menos x igual a 0. Levo esse termo independente para o segundo membro. Ele vai com sinal trocado. Então, ele vai positivo. Mas aqui, ó, ficou negativo. E eu não posso ter esse valor negativo. O que eu faço? Multiplico por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, eu tenho que multiplicar o primeiro membro e o segundo, senão eu altero a fração, a equação. Então, vai ficar menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Tirando o valor de x2, ó, eu tenho aqui uma raiz de valores negativos. Eu não posso ter raiz quadrada de um número negativo. Aí, o que eu faço? Se eu não tenho raiz negativa no conjunto dos reais, eu faço o mesmo que eu fiz no exercício anterior. Vou atribuir valores, ó. Menos 1, 0, 1 e 2. Para x igual a menos 1, eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar menos, que já está aqui, com menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1. Só que tem esse menos que fica fora. Então, vai ficar menos 1. Ora, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Professor, não entendi. Gente, é só você fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar assim, ó. Olha aqui, ó. Menos, tá? O menos 1. Por que menos 1? Porque eu atribuí menos 1. Por que esse menos aqui fora? Porque esse menos já foi dado aqui no próprio problema. Aí vai ficar menos 1 ao quadrado, tá? Menos 1. Esse menos 1 ao quadrado, eu vou botar bem direitinho aqui para vocês verem. Copiar, colar. Aí vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui, ó. Vou colocar 1 no lugar do x, ó. Então, olha aqui, ó. Menos que está fora, com menos 1, ó. Só que o menos 1 ao quadrado vai ficar 1. Só que o 1 está multiplicando por menos, ó. Então, fica menos 1. Tá? Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Igual a menos 1 com menos 1. Que vai dar quanto? Vai dar igual a 2. 2 negativo, né? Tá aqui, ó. Para x igual a menos 1,
nesta equação eu tenho menos 2. Para x igual a 0, isso aqui tudo vai ser 0, sobra menos 1. Para x igual a 1, ó, eu tenho 1 ao quadrado, só que fica negativo por causa desse sinal, com menos 1 dá menos 2. Então, a mesma coisa, ó, daqui a mesma coisa daqui. Para x igual a 2, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Só que tem um menos bem aqui, ó. Então, fica menos 4. Com menos 1 dá menos 5. Tá ok? O que nós já sabíamos? Que ela ia ter a concavidade voltada para baixo, o ponto do vértice ia cortar no ponto menos 1, que é o valor de C, e aí é só nós mudarmos aqui, ó. Eu tenho, começa daqui desse ponto, ó. Para x igual a menos 1, o y é menos 2, está bem aqui, ó. Para x igual a menos 1, o y é menos 2. Para x igual a 0, o y é menos 1. Para x igual a 1, o y é 2, menos 2. Para x igual a 2, o y é 5. Então, meus jovens e minhas jovens, é só resolver isso aqui, ó. Para x igual a 1, o y é menos 2. Então, aqui eu tenho, ó, menos 4 e menos 5. Tá ok? Aí eu passo a parábola aqui, ó. Começa desse ponto, vai subindo, bem aqui ele vai começar a inverter, ó. Então, ele vai de menos 2 a 2, essas raízes, ó. Menos 2, para x igual a menos 2, eu peguei aqui só menos 1. Se eu pegar menos 2, eu vou ter esse ponto menos 5 aqui também, ó. Peguei só aqui menos 1, mas está tudo correto, tá bom? Então, temos outra parábola agora, com a concavidade voltada para baixo. Vamos ver essa outra. Essa outra, eu tenho y igual a menos 4x2 mais 4. Tá ok? Vou igualar isso aqui a 0 para poder resolver a equação. Então, fica menos 4x2 mais 4 igual a 0. Pego este termo, levo para o segundo membro, ele vai com sinal trocado. Então, fica menos 4 igual ao menos 4x ao quadrado igual a menos 4. Como esse termo está negativo, eu multiplico por menos 1. Ele nunca pode ficar negativo na hora de encontrar as raízes. Então, fica, multiplicando por menos 1, fica 4x2 igual a 4. Tá? No caso, tirando o valor de x2, ó, fica 4 dividido por 4, que dá 1. Tá? Ó, bem aqui, ó. 4 sobre 4 dá 1. Se dá 1, eu tenho a raiz quadrada, dois sinais, ó. 1 mais 1 e 1 menos 1. Então, logo, x' é igual a menos 1 e x' é igual a 1. Tá ok? Então, nós já temos o valor das duas raízes. Vamos encontrar o valor do vértice. O vértice é xv igual a menos b sobre 2a. Então, quem é o... Está aqui, ó. E o yv, delta sobre, menos delta sobre 4a. Olha o xv aqui, ó. Menos b sobre 2a. Mas quem é o b? O b é 0, porque se eu tenho o valor de a e tenho o valor de c, eu não tenho o b, ó. Então, o b é 0. Então, fica xv igual a 0 sobre 2 vezes 4, que dá tudo 0. E o yv? Menos delta sobre 4a. Quem é o delta? Nós calculamos aqui, ó. B ao quadrado menos 4ac. Só que o b é 0, menos 4 vezes a. Quem é o a? O a é menos 4. Então, fica menos 4 vezes menos 4. Tá ok? Quem é o valor de c? O valor de c também é 4. Então, fica 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Menos com menos dá mais. Tá ok? Legal quando dá esses valores assim, porque a raiz é exata. Ó. Então, xv é 0. Quem é o yv? 64, mas eu tenho menos do delta. Ó. Menos delta sobre 4a. Então, eu vou substituir o delta pelo valor de 64. Então, fica menos 64 dividido por 16. Isso dá 4. Tá ok? Menos com menos dá mais.
mais aqui dá mais. Aqui eu só tenho menos. Então, fica menos, que dá mais. Ó. Então, vai ficar YV igual a menos 4. Então, eu vou partir do... Ó, observe. Então, aqui tem que dar positivo. Então, aqui vai dar positivo, que é menos com menos. Ó. E aqui também vai ser 4AC. Aqui vai ficar positivo, negativo. Tá certo aqui, ó. Aqui dá 0 e aqui vai dar positivo. Se dá positivo, eu tenho que o YV igual a 4. Ou seja, eu teria o eixo X bem aqui por aqui, ó, e o Y está lá em cima. E a concavidade é voltada para baixo. Deu para entender, gente? Eu vou jogar esse gráfico para baixo, para ficar aqui, ó. Então, ó, esse ponto vem para baixo também. Olha aqui, ó. O 4 está no eixo Y na parte positiva. Eu tenho menos 1 e tenho 1 como raiz. Tá ok? Professor, mas não dá para resolver esse por Bhaskara? Esse aqui não vai dar por Bhaskara, sabe por quê? Porque eu tenho... Aliás, até dá por Bhaskara, dá tranquilo. E essa raiz vai ser positiva, porque x2 dá 4 dividido por 4 dá 1. Eu já tirei aqui, ó. Então, dá para resolver por Bhaskara. Só que como ela é incompleta, é melhor se resolver assim, tá ok? Então, eu tenho xv igual a 0. O ponto fica bem aqui, ó. Aqui, ó. xv igual a 0 e o yv igual a 4. Então, está acima do eixo x, tá ok? E assim, a gente resolveu o exercício. Aqui é só, continuando, nada mais do que o que a gente já fez. Ó. Tem um caso aqui, deixa eu olhar se tem alguma lá em cima parecida. Menos 1 e 1, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Menos 1 e 1. Menos 1 e 1 é a mesma. É a mesma equação lá de baixo, lá de cima. x2 menos 1 igual a 0. Resolvendo aqui, eu só fiz repetir isso aqui. Ó. Levo o primeiro termo, 1 para o segundo membro, vai para o sinal trocado. Eu tenho as raízes menos 1 e 1. Então, isso aqui tudo é igual às anteriores. Corta no ponto menos 1 e 1 e no eixo menos 1, no eixo Y. Está aqui menos 1. Tá ok? Então, não tem dificuldade essa facilidade. Aqui é só vocês... Eu vou botar isso para baixo para ficar melhor de vocês entenderem o gráfico quando não fica separado. Então, na realidade, isso aí é tudo parecido não, é igual ao primeiro exercício, tá bom? Então, minha gente, temos aí o primeiro, temos o segundo, ó, terceiro, letra A, B, tudo é a mesma coisa, foi só repeteco. Fica aí para vocês se divertirem. Eu não vou apagar essa parte aqui de baixo. É só para vocês terem uma ideia do que a gente fez lá em cima. São todos os mesmos exercícios. Pode ter esse aqui para baixo também, porque senão você não vai entender por que o gráfico, né? Que fica número lá em cima e lá embaixo. Então, também é igual, ó, a letra B ou C. E a D também é a mesma coisa. Concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque o valor de A é negativo. E por que tem ponto de máximo? Porque toda vez que ela tem concavidade voltada para baixo, ela tem ponto de máximo. Se ela tiver a concavidade voltada para cima, ela tem ponto de mínimo. Tá certo, gente? Então, meus queridos, eu espero que vocês entendam essa aula, não é difícil.
Vocês tentam fazer alguns exercícios, tá bom? E quando eu mandar as atividades do quarto bimestre, por favor, mandem de volta, tá bom? Porque quando chegar lá no final do quarto bimestre, para que vocês não estejam correndo atrás de nota. Porque se forem correr atrás de nota no final do quarto bimestre, vai ficar difícil, porque as atividades vão ser todas do segundo, do terceiro e do quarto. E aí quem não fez segundo lá no período normal, terceiro no período normal, quarto no período normal, tá? Normal que eu falo aqui são com as aulas online. E aí vão fazer em uma semana tudo isso? Não vão, tá bom? Então é bom vocês ficarem atentos e fazerem atividade do quarto bimestre e mandarem as do segundo e terceiro que vocês não mandaram. Tem aluno perguntando, por que eu estou com nota baixa? Porque não fez atividade. Professor, eu mandei muitas atividades. Para onde você mandou? Não chegou para mim. E eu digo que eu não sei fazer nota, né? Você corrigir as aulas, extrair uma nota, colocar no CIAEP. Tá ok? Então, por hoje, muito obrigado e até a próxima. Vote certo, tá? Fique com Deus, não vendam seus votos, tá bom? Façam de acordo com a consciência de vocês. Até a próxima.